Bom, aula 10. Esse vídeo vai ser mais curtinho porque eu vou dedicar apenas a um tema específico. Eu vou falar rapidamente sobre as pesquisas tecnológicas no âmbito das tecnologias de conversão de energia. A preocupação com pesquisas nessa área no Brasil apareceu apenas recentemente, algumas décadas atrás. Tá? Como nós podemos ver nesse documento aqui, que exemplos que nós podemos dar aqui no Brasil? Que a maior parte das pesquisas, ou melhor dizendo, né, os recursos dispendidos para este fim, são por parte de empresas como a Petrobras, tá, que obviamente vai realizar pesquisas na sua área, né, especialmente aí na conversão de petróleo e derivados, soluções para as plantas já existentes, né, por exemplo, eficiência energética, enfim. Embora dentro da Petrobras também tenham frentes de pesquisas voltadas a tecnologias alternativas, né? Aí eu pergunto, o que são tecnologias alternativas? Talvez aí uma resposta que as pessoas dão é que uma tecnologia que não é comum, que algo que possa ser aprimorado e a ponto de obter uma viabilidade econômica no futuro próximo, vamos supor, né? Então, a Petrobras ela tem lá seus centros de pesquisa, realiza investimentos junto com instituições de pesquisa, universidades, enfim, tá? E principalmente para atender às suas demandas, às suas exigências, né? Então, como também existem projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Vocês vão ver muito aí, sigla P&D, que envolve o quê? Uma parcela do faturamento dessas concessionárias de energia são voltadas para investimento em projetos, também em centros de pesquisa públicas ou privadas e também em instituições de ensino, universidades em especial, né? Então, o que acontece? Existe toda uma regulamentação, né? E existe aí uma obrigação legal da parte do faturamento das empresas de geração, transmissão, distribuição de energia que deve ir para pesquisas. E é claro que eles vão querer atender às suas especificidades, né, ou suas necessidades. Então aí a grande questão é investir no quê? Por exemplo, numa empresa de distribuição, né, que praticamente, né, todas as demandas são da parte elétrica, né? Então, investir em sei lá, e transformadores mais eficientes, e equipamentos mais seguros, e equipamentos que possuem uma maior durabilidade, equipamentos aí da parte de distribuição, né? Dispositivos de segurança, ou até soluções para eficiência energética, inclusive voltadas ao mercado consumidor final, elaboração de softwares, e programas, inclusive, de economia de energia especial nos horários de pico. Então, em programas de P&D também é possível investir esse dinheiro na compra de geladeiras, na compra de eletrodomésticos, vamos supor, visando aí a eficiência energética, né? Diminuição do consumo de energia. Por que isso? Porque ao diminuir o consumo de energia, em especial no horário de pico, vai possibilitar o quê? Uma necessidade menor de investimentos em capacidades maiores. Aí o que acontece? Investir a capacidade de geração, transmissão e distribuição para atender apenas o horário de pico é aquela comparação que eu fiz anteriormente em uns vídeos atrás. É como se pegasse o espaço para alugar, em vez de alugar para uma loja, alugar para uma atividade que é muito... que funciona mesmo apenas esporadicamente, apenas algumas horas por semana, como por exemplo um salão de festas. Independente se vai usar aquele espaço para uma loja ou para um salão de festas, o custo do aluguel, por exemplo, ou outros gastos fixos vão ser os mesmos. O que muda vai ser os custos variáveis, mas independente, o gasto para uma atividade de fim vai ser muito grande devido ao pouco uso daquele espaço. Então, é a mesma coisa aí no setor de energia elétrica. Você vai investir numa solução que poderia atender 24 horas por dia, mas vai atender apenas um determinado período de tempo. Tá? Então, é interessante realizar investimentos aí até na troca de equipamentos. Por quê? Porque no horário de pico é o momento em que a pessoa abre e fecha a geladeira com mais frequência, usa o forno de micro-ondas ou fogão elétrico com mais frequência, TV também, chuveiro, mesma coisa. Aí outro exemplo também,
que acontece em alguns estados é a aquisição de aquecedores solares de água para o banho, voltados a comunidades carentes, voltados a loteamentos populares, né? Até comum isso aí. Tá avisando o quê? Uma queda do consumo de energia elétrica que seria por parte dos chuveiros, porque boa parte da população brasileira toma banho mais ou menos ao mesmo tempo. Imagina a responsabilidade, né? Tomar mais ou menos ao mesmo tempo, no horário de pico. Então imagina a responsabilidade de se fornecer um tanto de energia elétrica quase que ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá. Então, assim, alguns comentários rápidos, né? Brasil investe aproximadamente 1,4% do seu PIB em P&D. Só que aí, né, P&D em diversas áreas, né? Bens de consumo, mineração, química, biotecnologia, agricultura, ciências da saúde e também a parte aí de ciência e tecnologia da área de energia, tá? Claro que o 0,4% eu falou bem mais baixo do que dos países mais desenvolvidos, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Vou falar diretamente sobre o setor de energia. Eu já dei alguns exemplos aqui de ações mais imediatas, como a compra de equipamentos voltados à população carente, desenvolvimento de softwares, soluções de informática para auxiliar na área da eficiência energética ou no gerenciamento do gerenciamento, né, não sei se o termo é transporte de energia elétrica, tá? Isto é, soluções para atender exclusivamente aí a operação do sistema dentro da área de geração, transmissão e distribuição. Mas se pensar, por exemplo, em geração, talvez seja mais fácil de imaginar. Geração elétrica, né, que é o quê? Conversão de alguma fonte em eletricidade. Por exemplo, a hidrelétrica, né, que é a energia mecânica e energia elétrica. A turbina hidráulica tem lá sua eficiência e, por consequência, tem lá suas perdas, porque a conversão não é 100%. O gerador é a mesma coisa. A transformação, né, da corrente contínua alternada, em alguns casos, né, em grandes linhões aí de alta potência, algumas das tecnologias mais modernas também têm perdas. Tá? E até mesmo soluções assim remotas, né, sistemas de vigilância, soluções para fornecimento remoto de informações, né, como já tem, por exemplo, em algumas instalações fotovoltaicas, também pode ser inserido no âmbito do P&D. Não assim a construção em si, mas o desenvolvimento das soluções, né, dos softwares, dos equipamentos, da telemetria, etc. Tá? Pode ser inserida nisso aí sim. Tá? E às vezes um projeto acaba gerando patentes, formação de recursos humanos, porque alguns projetos de PD, por exemplo, aqueles que são feitos junto com algumas instituições de pesquisa, universidades, também eles possibilitam o fornecimento de bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, bolsa de pós-doc, também, né, para fins de formação de recursos humanos. Aí tá, aí podemos pensar em tecnologias voltadas a equipamentos, a soluções já existentes, a fontes já existentes e também fontes alternativas. E também podemos pensar em P&D voltados à área de biocombustíveis, ou até mesmo combustíveis fósseis convencionais, né? E também o seu uso em motores, tá? O desenvolvimento de algum motor mais eficiente, por exemplo, né? Tem uma parcela, tá? Como falei para vocês, por força de lei, e que deve ser voltada, uma parcela do faturamento das concessionárias de energia que deve ser voltada ao P&D, tá? Geração, se me falha a memória, 1%, transmissão 0,5% e distribuição 1%, tá? Se não me falha a memória. Tá? Esse documento aqui ele é um pouco antigo, enfim. Mas é só para mostrar para vocês alguns temas que são, digamos, alguns dos itens, dos temas mais pesquisados. Vamos dar alguns exemplos aqui. Da parte eólica, o que nós podemos pensar? Projetos da parte aerodinâmica, túneis de vento, tá? Desenvolvimento de pás visando aí um aumento da eficiência energética. Até mesmo pesquisas teóricas de qualquer tema pode ser desenvolvidas. Tá? E quando fala aí, de novo, né, quando fala em investir, né, pegar esse dinheiro para pesquisa, pode ser recursos humanos, livros, equipamentos,
mão de obra terceirizada para consultoria, até mesmo, de certa forma, aí, apoio a eventos, congressos, visitas técnicas, tá? Também taxas de publicação de livros, de trabalhos periódicos, taxas de inscrição de eventos, enfim, né? Pode ser vertidas aí para esse lado aí. Aí também diárias de pesquisadores, quando precisa fazer alguma viagem, quando precisa fazer um trabalho de campo. Mas voltando aqui à eólica, também, né, a conversão, né, conversão de energia, energia dos ventos, energia mecânica rotativa dos eixos aí que tem no, por exemplo, que vão lá para o gerador elétrico. Nos vídeos anteriores eu mostrei o exemplo de uma solução aí que envolve engrenagens e também equipamentos hidráulicos para possibilitar aí a conversão de um fenômeno instável em um fenômeno mais estável. Instável, energia dos ventos, estável, a energia elétrica, né? Então, tudo isso aí envolve perdas. Perda que vira energia elétrica, que vira calor, vira ruído, que não dá para recuperar, né? Então, essas pesquisas aí podem ir para desenvolvimento de equipamentos novos ou aperfeiçoamento de equipamentos já existentes, visando aí aumento da eficiência, diminuição dos custos de manutenção, enfim, né? Solar, por exemplo, há um campo muito grande ainda em cima disso, né? Não apenas para aumentar a eficiência das placas, mas também desenvolvimento de placas mais ambientalmente aceitas, filmes finos, enfim, né? Biomassa é muito mais amplo porque a gama de biomassas é enorme. Então, podemos pesquisar tanto na parte agrícola, na parte biológica, elaboração de desenvolvimento, né, de plantas mais adequadas para fins de conversão de energia, por exemplo, aí uma cana-de-açúcar com maior conteúdo de fibras para queimar numa caldeira, por exemplo. Tá? E também no aperfeiçoamento das máquinas térmicas que utilizam essa biomassa. Tá? Se for pensar principalmente em combustão, né, para geração de vapor, depois geração elétrica, etc. Né? Cogeração e aí pequenas centrais hidrelétricas também. Tá? Mesma coisa, né? Aumento da eficiência, segurança, etc. Tá? Eu falo aqui rapidinho, né? Estão vendo aqui que é bem desatualizado e fala aí de dados aí de mais de 10 anos atrás, mas o que importa é a sua importância, né? A importância das pesquisas I+P+D. Para a comprovação deste gasto, a empresa deve enviar para a Agência Nacional de Energia Elétrica um projeto, contendo a descrição, planejamento dos gastos e os objetivos da pesquisa, que devem ser bem definidos. Devem ser bem definidos, né? Como qualquer outro projeto, tá? Com introdução, só a motivação para aquela pesquisa, né? Caracterização, resultados esperados, recursos necessários, né, para aquele projeto, cronograma, etc., né? Então, das diversas centenas até milhares de projetos que são submetidos, né? Alguns são aprovados por mérito, por exemplo, né? Aí outros, às vezes, são reprovados por por uma certa falta de interesse, até mesmo da concessionária de energia, ou por uma elaboração inadequada do projeto, enfim. Aí dando exemplo, né, do que talvez seja a maior empresa pública não, de capital misto do Brasil na área de energia elétrica, que é a CEMIG, né, que é lá de Minas Gerais. E em 2008 participou, desde a sua criação, com 293 projetos, 33 alternativas energéticas. Tá? Aí vocês vão ver aqui alguns desses exemplos. Tá? Aqui, na época, né, 2008, quais foram as áreas, né, que muitas dessas empresas atuaram? E algumas aqui, acho que fica fácil de entender, né? Geração solar, eólica, geração e utilização de hidrogênio, resíduos. Aí podemos pensar em, por exemplo, projetos para produção de energia elétrica utilizando biogás. Tá? Porque esse tipo de solução no Brasil foi adotado apenas recentemente, há menos de 15 anos atrás. Tá? GD, geração distribuída, utilização da biomassa, né, em especial materiais residuais, podendo até pensar em matéria-prima nobre, Smart Grid, que é uma solução mais automatizada, tá? E esse outros é uma gama enorme de opções, né?
E o que pode ver também, né, que tem algumas concessionárias que atuaram exclusivamente em determinados temas até 2008, né? Por exemplo, Manaus Energia todo, nesse exemplo, exclusivamente de biomassa. Aqui a CEMIG tem mais projetos também porque, nesse caso, é a empresa que tem maior faturamento, tá? Outra aqui, a Copel, que é do Paraná, que é uma empresa pública, e assim por diante, tá? Por exemplo, nada impede de desenvolver equipamentos da área de iluminação, por exemplo, né, sistemas mais modernos de iluminação, mais seguras. Um exemplo também de projeto em âmbito de P&D que pode ser desenvolvido é soluções para evitar gatos, evitar fugas, né? Enfim, né, da energia elétrica, né, visando aí a minimização dos prejuízos, né? Vamos lá. Aqui foi feita a consulta de projetos de P&D da CEMIG e das demais empresas, separadas que são centradas em alternativas energéticas. Das empresas participantes do programa de PD, 40 possuem pesquisa nessa área, alternativas energéticas, tá? Então, fontes alternativas, inclusive. Tá? Que mais que tem? Aí eu já tinha comentado aí de certa forma. Tá? Eu acho que dentro de 10 anos as coisas não mudaram muito. As demandas não são muito diferentes, né? Tudo bem que de 2008 para cá, né, houve aí uma consolidação considerável, uma consolidação, né, da geração fotovoltaica, né, aqui solar. Mas quando fala solar, não é apenas geração fotovoltaica, mas também é aquecimento de água para o banho, né? Por exemplo, desenvolvimento de equipamentos mais baratos, mais resistentes, e até mesmo, como eu falei anteriormente, na aquisição voltada aí a comunidades carentes, né? Aqui tem muito sobre hidrogênio, embora hidrogênio é algo assim que não foi consolidado ainda, né, no ponto de vista econômico, mas você vê que há bastante pesquisas aí, especialmente na CEMIG e na Copel. Outra também de cor laranja, aqui ó, geração distribuída, né, CEMIG, Copel, Eletropaulo no estado de São Paulo, a Light no estado de Minas, né? E entre outros exemplos, tá bom? Então, assim, sobre isso que eu queria comentar com vocês, tá? Eu vou dar exemplos mais específicos ainda, né? Eu falei assim de soluções, sugestões que veio na minha cabeça, né? Mas vou mostrar para vocês aí o que tem surgido aí, né? Até 2008. Por exemplo, energia solar, a campanha de projetos é na geração fotovoltaica. Particularmente sua ligação à rede elétrica, porque não podemos pensar apenas, né, projetos de placas, projetos de inversores, mas também estudar a conexão dela à rede, estudar o comportamento da operação no sistema decorrente à presença de uma fonte intermitente que é a geração fotovoltaica. Aqui, por exemplo, aquecimento de residências, que eu já tinha comentado, né? E aqui até mesmo, ó, geração termoelétrica solar por concentradores parabólicos, porque se for elaborar, por exemplo, equipamentos parabólicos, a tendência é concentrar a energia solar em um ponto e uma linha, em uma área menor, possibilitando aí uma geração de energia mais concentrada, por exemplo, vapor a uma temperatura obviamente muito maior do que seria a água quente que sai para aquecimento de água para o banho, ou em vez de usar vapor, usar um óleo térmico, aí em vez de falar em 50, 60 graus, né, que é um coletor residencial, falar em um óleo a centenas de graus Celsius, tá, para fins de acumulação de energia, para posterior geração de água quente, vapor, até mesmo geração elétrica, tá? Aí, claro que no começo, né, sempre desenvolve-se protótipos, equipamentos pequenos, aí com o tempo vai desenvolvendo equipamentos maiores, e aí faz-se uma análise de mercado, né, se for o caso, para verificar se tem aí uma viabilidade econômica, se a questão da manutenção pode ser bem solucionada, se for o caso, né, manutenção corretiva, preditiva ou preventiva, tá? Enfim, energia eólica, não apenas pesquisa em equipamentos, mas também pesquisas na parte que, assim, até mesmo na área de meteorologia, clima, tá? O que nós temos observado? O desenvolvimento de torres cada vez mais altas, cada vez maiores, né?
E quanto maior a altitude, ou melhor dizendo, né, quanto maior a altura, mais energia mais energia os ventos possuem, né? E, por consequência, mais energia elétrica pode ser gerada. Tanto que alguns anos atrás, digamos há 10 anos atrás, foi feito um mapa no Brasil e descobriu-se um potencial em torno de 130 gigawatts de potência que poderia ser instalada. Mais ou menos um pouco abaixo da potência instalada em todas as fontes no Brasil. Então, naquela época, 10, 12 anos atrás, falava aí e o potencial de 130. Mas com o advento de torres mais altas, cada vez mais altas, esse potencial aumentou de 130, já está se falando até em 300. Tá? E aqui as pesquisas envolvem conexão de turbinas eólicas à rede e construção de modelos para sua otimização e implantação no Brasil. Tá? Porque a geração eólica, como as outras tecnologias, elas começaram utilizando recursos estrangeiros, né, mão de obra estrangeira, tecnologia estrangeira, e depois foi desenvolvida uma tecnologia nacional em cima disso. Tá? Vamos lá. No caso de hidrogênio e células de combustível, hidrogênio, mais para frente eu vou falar, que ela pode ser extraída de diversas fontes. Hidrogênio utilizando gás natural, biogás, etanol, etc. Tá? Para quê? Como vetor energético, para queimar no motor, ou para ser consumido numa célula combustível, né? Para uma célula combustível, e aí também pensar em pesquisas de aprimoramento de células de combustível, aumentar a eficiência, diminuir seus custos, aumentar sua confiabilidade, é que nem as turbinas, é que nem os geradores elétricos, motores de combustão interna, enfim, né? Aí dando exemplo de algumas tecnologias que eu não vou entrar aqui em detalhes. Resíduos, as empresas apostam na produção de biogás e no aproveitamento de resíduos industriais, basicamente combustão, tá? Biomassa, quando fala biomassa também podemos pensar em biocombustíveis, tá? Aprimoramento de soluções industriais, né, na produção de biodiesel, etanol, e sua utilização em veículos, porque, por exemplo, não existe no mercado ainda caminhão movido a biodiesel, muito menos caminhão movido a óleo vegetal. Já tem empresa que já desenvolveu esse tipo de veículo, mas ainda não está disponibilizado no comércio. Por que será? Às vezes é inviabilidade econômica, para atender apenas um nicho de mercado, tá bom? Aí demais alternativas. Aí podemos pensar aí, por exemplo, turbina hidrocinética. O que é isso? É uma turbina que está inserida, instalada no fundo do rio para gerar energia através da correnteza. Ou também tecnologias de energia das marés, das ondas, da correnteza do fundo dos mares, diferença de salinidade, que também é outra também. Existem, a gama de soluções é enorme, tá? Então tem muitas opções. Obviamente, né, que essa mão de obra formada, né, que pode ser beneficiada com P&D, né, são em geral, né, pesquisadores aí, estudantes de engenharia, por exemplo, elétrica, energia, mecânica, de certa forma, energia de petróleo, engenharia de petróleo, desculpa, acho que talvez em menor grau engenharia química, engenharia civil, mas também físicos, matemáticos, estatísticos, etc, né? Estou falando isso porque está mostrando aqui, né? O que mais? Exemplo aí de números, né, de pesquisas. Falei, por exemplo, biocombustíveis agora há pouco, biodigestão, né, para produção de biogás, aprimoramento de biodigestores, porque a biodigestão é um processo lento, então nada impede de desenvolver aí um biodigestor mais, entre aspas, né, mais rápido, com maior eficiência, sem dúvida, tá? Aqui, biodigestão, então, falando apenas de biodigestores. E biogás é o produto propriamente dito, né? Também a questão da purificação, do tratamento, compressão, né? Se for pensar em veículos, tá? Hidrogênio. Carvão vegetal. Existe pesquisa de PD para quê? Aperfeiçoamento de tecnologias de carvejamento, né? No caso, forno, não vou dizer fornos, né? Mas equipamentos, soluções aí para carbonização da biomassa, pensando aí também na extração dos gases, limpeza, tratamento, né, ou para fins de queima, até mesmo para produção de
de produtos químicos, né, mais ambientalmente aceitos, por exemplo, defensivos agrícolas, fertilizantes usando essas substâncias, né, alternativas aos derivados de petróleo, por exemplo. Gaseificação, né, que é uma tecnologia, um processo termoquímico em que atua aí, deve ter um reator aí atuando a altas temperaturas para conversão de matéria-prima sólida predominantemente em gases, também para queima, né, conversão de energia e também para a indústria química. Pirólise entra mais ou menos nesse mesmo conceito de gasificação, só que a temperatura é mais baixa. Reforma, tem reforma a vapor, reforma seca, principalmente para a produção de hidrogênio. Tá? Aí resíduos, né, conversão de energia, até mesmo tratamento de resíduos, aí, desde que tenha aí uma conversão de energia aí de alguma forma. Eficiência energética, pode ser eficiência energética e iluminação, desenvolvimento de equipamentos eletrointensivos como motores elétricos, tá? Já falei, geração eólica, GD. Geotermia. No Brasil não se pensa em geotermia para geração de eletricidade, mas pelo menos pegar o calor aí do subsolo para aquecimento de água, pode ser para conforto térmico, enfim, né, como falei anteriormente, né, que no Brasil não tem esse potencial aí natural, né, para geração elétrica, ao contrário que tem em países como a Islândia. Tá? Opa. Que mais que nós podemos falar? Bom, eu falei de hidrogênio, principalmente a célula de combustível, que é um dispositivo aí de conversão, né, de energia para geração elétrica e também calor, mas para frente eu vou falar sobre isso. Produção de hidrogênio, armazenamento, existem diversas formas, né, mas para frente eu vou falar também. Hidrogênio líquido, comprimido, hidratos metálicos, enfim. Eletrólise, que é uma das tecnologias mais comuns de produção de hidrogênio. O uso automotivo do hidrogênio, células biológicas a combustível, enfim. Até mesmo pesquisa na área nuclear, imagino que seja por parte da Eletronuclear, que é uma subsidiária da empresa Furnas, que é estatal, energia oceânica. Tem até um projeto que está instalado lá em Fortaleza. Desenvolvimento de tecnologias de geração fotovoltaica, filmes finos, solar térmica, né? Já tinha comentado com vocês. Solar térmica pode ser também não apenas aquecimento de água para o banho, mas também pensando aí em uma solução industrial, tá? E renováveis em geral, tá aqui, né? Bom, então, basicamente é isso, né? Alguns exemplos de projetos, de pesquisas, né? Mas como falando para vocês, muitas vezes atender das demandas da própria empresa, né? Que até com possibilidade de geração de patentes e, se não tiver patente, pelo menos conhecimento técnico, recursos humanos, tá? Por quê? Porque as próprias empresas podem também servir como empresas de consultoria, tá? Vender consultoria, tá? Para situações específicas. E em situações assim, quando fala em energia, também tem o que? Impacto ambiental. Aí nada pede de ter formação de geógrafos, geólogos, especialistas em meteorologia, ecologia, gestão ambiental, né? E aí algumas pesquisas aí da área ambiental que pode ter, né? Como, por exemplo, aí estudo de mudanças climáticas, impacto ambiental local, né? Monitoramento ambiental marinho, enfim, né? Eu acabei esquecendo de falar de materiais específicos, né? Até falo assim, nanotecnologia, por exemplo, nanotecnologia aplicada à indústria da energia, nanocatálise e nanomateriais. Catálise, catalisador, né? Materiais muito usados para a produção de hidrogênio, por exemplo. Bom, aqui dando exemplo da evolução das pesquisas, né? Série histórica de investimentos e PID e energia dos países da OCDE, né? Essa sigla em inglês. A OCDE é uma organização que envolve aí principalmente países de primeiro mundo. E aí, por incrível que pareça, aqui, uma boa época aí, teve muito mais pesquisa em energia nuclear, por incrível que possa parecer, né? Aumentando na área de eficiência energética, devido ao aumento do preço dos insumos energéticos, fontes renováveis. Hidrogênio e célula de combustível tá mais recente, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, tá. Eficiência energética tá aqui. Combustíveis fósseis está aqui. Fontes renováveis está aqui. Energia nuclear. Hidrogênio e célula de combustível. Outras tecnologias de energia e armazenamento, bem lembrado, armazenamento também, a tendência é ter mais pesquisas, né? Especialmente
equipamentos aí como pilhas, baterias, né, que são sistemas de armazenamento eletroquímicos, tá? E as outras tecnologias existentes, né? Que mais? Aí tem uma outra série histórica. Aí é mais na parte aí da geração renovável, mesma coisa, dentro desse país da OCDE, um aumento, uma participação considerável da geração solar, e também geração eólica. Oceânica, teve uma época aí, foi no final da década de 70 que foi instalado a primeira usina maremotriz do mundo, na França, tá? Biomassa aumentou consideravelmente, podemos pensar aí, por exemplo, né, aumento da produção da cana-de-açúcar para a produção de etanol no Brasil, por exemplo, né? Embora o Brasil não esteja na OCDE. Geotermia, teve uma época de vultosas pesquisas, aí, pelo menos em porcentagem diminuiu muito a sua importância, e geração hidráulica está aqui também, né? Bom, tá aqui. Aqui, por exemplo, que gráfico? Tá, investimentos e P&D, tá. Isso aí já foi comentado de certa forma. Tá. Esses gráficos bits aí que eu estou até pulando, né? Só apenas alguns exemplos aí onde os países estão mais pesquisando, né? Mas o que importa não são números, mas é o que pode ser feito, né? E é como se eu quais são os temas, quais são os tópicos, quais são os assuntos que podem ser explorados, tá? Bom. Então, há um potencial grande no aumento das pesquisas, né? Falta aí uma certa conscientização por parte das empresas, né? Inclusive essas que estão fora do âmbito da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Existe um mercado potencial muito grande na área de ESCOs, que são empresas de consultoria em eficiência energética, porque observa-se muita eficiência energética em grandes empresas, né, grandes consumidoras. Mas pequenas empresas não. Há um mercado aí que pode ser explorado até mesmo pequenos comércios, residências, enfim. Nada impede, por exemplo, de um consultor fazer um contrato e assim elabora um projeto de eficiência energética, apresenta para o cliente, e se aprovado, esse consultor ele ganha uma porcentagem em cima daquela energia elétrica economizada, ou até mesmo de um combustível economizado, lenha, óleo combustível, gás natural, o que seja. Então nada impede do cara ganhar uma porcentagem em cima daquela energia que foi economizada, tá? Então, existe o mercado na área de energia está crescendo mais aonde atualmente? Todos sabem, né? Está aumentando muito o número de empresas para instalação de placas fotovoltaicas, né? E quando fala em geração fotovoltaica, não se prega apenas gente, profissionais, técnicos ou engenheiros, mas também tem um, alguns empregos indiretos, como até mesmo na área de administração, direito, né, que mexe muito com legislação, tá? Economia, né, no caso economistas, em menor número contadores, né, contabilidade, enfim, tá? E também a tendência a aumentar aí a mão de obra na área de biocombustíveis, biomassa, como já tinha dado exemplo antes, né? Que emprega-se muito mais gente, há uma capacitação muito maior de pessoas na área de energias renováveis do que de não renováveis. Tá? Bom, nessa parte aqui, né, de P&D, é mais ou menos, é basicamente isso que eu gostaria de comentar com vocês. Tá? Vamos partir para o próximo vídeo, falando sobre outros assuntos.